Algumas, eu sempre falo, né? 3 filhos lindos e maravilhosos. Bruno, de 12 anos. Miguel, de 6 anos. E Zoe, de 2 aninhos. E eu chamo Gleisiele Alcântara. Sou casada com Reginaldo Alcântara, 5 anos. Nós temos 2 filhos lindos, um que se chama Guilherme, que tem 4 anos, e a nossa princesa, a Agnes, que tem 1 ano. E vamos dar início, né? A gente queria, primeiramente, fazer uma oração com vocês, né? Queria que todos estivessem assim, em espírito de oração, que eu creio, né, que essa será mais uma aula poderosa que o Espírito Santo tem feito, né? Se faz presente aqui, juntamente conosco, e eu sei que aí, do outro lado do celular, né, da tela, para vocês também. Vamos orar todas? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te damos honra, Senhor, te damos glória por tudo que tu és, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por até aqui o Senhor ter nos sustentado em mais uma aula, Deus. Em mais um momento precioso, Senhor, com as nossas irmãs, com cada uma que se dispôs, Deus, com cada uma que deixou, separou um tempo, Deus, para gastar em favor do teu reino, em favor de entender aquilo que realmente nós estamos fazendo aqui, Pai. E nós te louvamos por cada vida, por aquelas que já estão presentes, por aquelas que ainda entrarão na aula. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada mentora, Deus, pela vida da pastora Gisley, pela vida de Gleiciele, Senhor, que está aqui, pela vida dos colaboradores, Senhor, Posso ir lá que fizeram fritar. o seu tempo Come para estar normal, aqui, mãe. porque nada disso, Senhor, acontece com uma só pessoa. Tudo nós precisamos estar Vem aqui com ele como lá. juntos para que aconteça. E nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um. Toma, assim, a direção de tudo, Espírito Santo, do que for falado aqui, Deus. Toma o teu lugar, Senhor, porque as nossas experiências, as nossas vivências, Senhor, são, Deus, conformes à direção do teu Espírito Santo. Então, que cada um, Senhor, que cada fala, que cada entendimento, Senhor, venha também ser entendido na mente das tuas filhas, na mente de quem estiver assistindo, Deus, como um direcionamento do teu Espírito Santo. E nós te louvamos por isso, Pai. Te damos graças, te damos honra, te damos glória por tudo que vier a acontecer aqui neste lugar. Obrigada e desde já, Senhor, eu sei que você faz presente aqui. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. E nós agora vamos ficar com o testemunho de uma preciosa, né? Ela tem algo poderoso para compartilhar conosco, que é um testemunho. Eu costumo dizer que gerar um testemunho dói, mas viver o testemunho. Olá, posso falar? Rapaz, meu nome é Elisângela, sou do Espírito Santo, Serra, Espírito Santo. Sou casada há 23 anos, me casei com 16 anos com o Jairo, hoje o pastor Jairo, ajudamos no ministério. E sou mãe de 4 filhos, da mãe da Ana Carolina, que hoje já é casada, esposa do Yuri, líder de jovens, mãe do Jackson, com 18 anos, já noivo, está se preparando para se casar com 19. Mãe da Isabelle, com 14, um ministério lindo na vida. E mãe da Beatriz, com 11 anos, também, um ministério lindo de louvor, junto com a Isabelle e com a mãe de Dan. Mas nem sempre foi assim. Me casei bem novinha, né, com 16 anos, e com imaturidade sofri muito e fiz meus filhos sofrer. Vim de uma infância de abusos, mesmo estando dentro de um lar cristão, abusos, estupros, e vim para um casamento também disfuncional, com um esposo também que não tinha uma maturidade, né? Ele tinha 17, já fazendo 18. E nós sofremos muito.
e em algum momento da vida perdi a esperança de quase retirar minha vida e retirar a vida dos meus filhos, mas o Senhor interviu e algum tempo eu passei trabalhando fora e achava que isso era bom para os meus filhos, mas mesmo assim sempre ofereci eles ao Senhor, meus 4 filhos, e sempre tentei dar o meu melhor, né? Com caráter, com honra, ensinando o que era honra, o que era caráter. Hoje, lógico que eu errei muito como mãe, como esposa, mas hoje eu vivo assim o melhor de Deus. Há um ano o Senhor me trouxe de volta para dentro do meu lar. E não tem sido fácil estar de volta dentro do meu lar, cuidando somente do meu lar, não podendo trabalhar fora. Tem sido dias difíceis assim para entender que ser traga de volta para dentro do meu lar para achar a dracma perdida. E dentro desse um ano, Deus me colocou de volta e falou: filha, a dracma perdida dentro do seu lar. E nesse momento, assim, eu descobri que a minha filha de 11 anos tramava um suicídio. E eu, no momento, eu não entendi muito, né? Falei, meu Deus, falei, como que a gente não entende? Meus filhos são bênçãos, irmãs, são bênçãos. Meus filhos são muito educados, são bênçãos, são filhos de altar. Mas eu não sabia que dentro do meu lar tinha dracmas perdidas. Eu não sabia que precisava da mãe perto. E dentro desse um ano, a gente tem passado muita assim, dificuldade financeira. Mas eu também tenho visto muito milagre do Senhor. Do Senhor dizer assim: eu sou o Deus que provê. Eu sou o dono do haja. Irmãs, coisa linda é poder ouvir, viver e ser um milagre. A minha família não é só do altar, né? Hoje meu filho tem uma noiva e foi uma noiva que veio do mundo com... Ela é 6 anos mais velha que ele, cheia de poréns, mas eu sempre declarei, eu quero ser a sogra, eu quero ser fonte de cura, tanto para meus filhos, ser o que não foram para mim, e ser a esposa. E eu tenho vivido, assim, sobrenatural de Deus. Esse é o meu pequeno testemunho e eu falo, nunca desista da sua família. Nunca desista de viver o tempo de Deus para a sua família. A sua família, tudo que você pode levar para o céu. Tudo que você pode levar para o céu é a sua família. Deus abençoe. Hein? Amém. Que testemunho poderoso. Hoje percebemos, né, a importância de nós aprendermos desde cedo a viver essa experiência, a nos posicionarmos como guardiãs do nosso lar. E hoje nós temos a oportunidade, né? Vocês que são têm a oportunidade de transbordar esse conhecimento de outras pessoas. E nós, hoje, nós vamos iniciar, nós vamos fazer o nosso bate-papo. Que seja de uma forma suave, né? Uma forma leve. Que Tito, no capítulo 3, 2, Paulo vai dar orientação para Tito, para falar com as mulheres que têm a experiência
para elas ensinarem a aprender resiliência. E hoje a gente identifica a importância disso. E estamos aqui, né, nos posicionando para Bárbara. Ela já teve um tempo, né, de casada também. Ela tem filhos, né, há mais tempo do que eu. E nós precisamos, mulheres, experimentar essa oportunidade de nos relacionarmos para que a gente possa, a irmã falou, né, sobre essa questão da maternidade, sabe que não sou uma mãe perfeita, de fato, né, nós nunca, talvez, a gente não alcance esse lugar ainda, mas nós podemos ser mães exemplares, mães de excelência. Porque a partir do momento que nós aprendemos como mulheres experientes, nos tornamos mulheres experientes. E pensando sobre isso, nós vamos levantar alguns questionamentos, né, para que essas mulheres Bárbara, faltando, possa responder para a gente aqui. Bárbara, nós sabemos, né, o quanto que o relacionamento pais e filhos são importantes. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. O que precisa ficar em evidência nesse relacionamento? Nós, como a nossa irmã Elisângela, né, falou, a Luísa Cristã, muito poderoso, nós compartilhamos, né, desse sentimento com ela, entendemos esse sentimento, né, o que, onde eu estava, né, o que eu estava fazendo enquanto eu não percebi tudo isso acontecer. Talvez esse seja um questionamento que tenha passado pela sua mente, né, durante todo o processo, né, para que esse testemunho foi gerado, né, e doeu, né, e pegou em alguns pontos, né, muito peculiares, muito particulares, assim, dentro do seu coração. E trazendo, né, a pergunta de ele para esse contexto, são os vínculos, né, o vínculo afetivo, né, que nós precisamos desenvolver com os nossos filhos. Eu costumo, uma palavra, né, que Deus fala muito comigo, é lá no Salmo 139, né? Como substância ainda informe, nós somos gerados e escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E desde então, esse vínculo ele tem sendo criado por nós, né? Por nós mães e pais também, né? A partir do momento que sonhamos em gerar aquela criança, e até quando não sonhamos em gerar, os nossos filhos, eles trazem algo muito precioso. O Senhor tem falado muito comigo relacionado ao ventre, né? Ao ventre materno. Nós somos geradores de vida. Nós somos formadas, nós mulheres, somos formadas para gerar vidas. Ainda aí você deve me perguntar, mas Bárbara, o nosso tema específico é sobre pais e filhos. Mas você deve falar, e aqueles que ainda não são mães, ou aquelas que desejam ser mães, você também é uma geradora de vida. Porque o teu ventre, ele flui uma vida, né? Ele flui o sangue, a corrente sanguínea. Se você for parar para estudar o corpo humano, parar para entender a funcionalidade do corpo humano, dos nossos órgãos, somos o tempo todo geradores de vida, porque flui em nós, corre em nós sangue, e esse sangue é gerar vida.
seja ele para a eternidade, seja ele para frutos espirituais, ou, como no nosso caso, que é o nosso tema, seja para os filhos físicos, né? Os filhos materiais que nós temos, né? Que nós vamos tocar, que nós vamos ver, que nós vamos educar, ensinar. E esse vínculo vem sendo criado a partir do nosso bem. Então, nós precisamos começar a conhecer os nossos filhos na sua totalidade, em todo a sua existência, em tudo aquilo que eles são. Do fio do cabelo, como o Senhor nos conhece, do fio do cabelo até a planta dos nossos. Continue mais um pouco sobre a importância dessa conexão. Você falou aí não só a mãe, porque às vezes a gente traz essa questão da afetividade muito para a parte maternal. E aí, assim, como é que fica essa relação entre a maternidade, a paternidade, nesse contexto aí, desse relacionamento? Como é que precisa ser desenvolvido? Como eu falei no início, eu tenho 3 filhos, né? E lá no início, né, mães de primeira viagem, nós costumamos a imaginar e criar o nosso filho naquela bolha, né, de falar assim, não, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo. Comigo foi assim. O meu primeiro filho, eu quis fazer tudo com ele, né? Eu quis dar o primeiro banho, eu quis trocar a primeira fralda, eu queria fazer tudo com ele. E aí, inconscientemente, eu acabava excluindo o meu marido dessas tarefas que ele também deveria participar. E, às vezes, inconscientemente, nós fazemos isso. Nós tentamos excluir, de alguma forma, né, o nosso esposo, sem entender, sem saber a importância disso tudo, né, de como isso vai afetar futuramente aquela criança. Porque, como a gente sabe, ou se não sabe, vão ficar sabendo, né, a partir de agora, na paciência, né, a criança, a sexualidade dela é formada a partir da figura masculina. O pai, ele tem essa função, né? Eu acredito que alguns de vocês sabem disso. O pai, ele vem com essa função, porque pai é quem dá destino. E o destino dos nossos filhos está diretamente ligado aos nossos maridos, né? A figura materna que ele tem, aos nossos cônjuges mesmo. Então, eles precisam dar destino. E um testemunho muito particular, né, meu, assim, é que o meu filho mais velho, por essa reflexão minha, ele começou a apresentar mudanças comportamentais. Porque o meu esposo viajava muito tempo, passava muito tempo fora, e eu super protegia o meu filho. Então, eu criava ele no redondo, ele demorou a andar, ele demorou a falar, porque eu queria muito protegê-lo, né? Que esse vínculo, eu achava que o vínculo era formado pela minha superproteção. E acabava tentando excluir meu esposo de algumas, inconscientemente, de algumas tarefas, de algumas coisas que cabiam a ele. E eu tive, né, que levar o meu filho numa psicóloga. E lá eu descobri, né, uma psicóloga secular, né, ímpia, não era uma psicóloga cristã, mas ela me falou, olha, a figura paterna precisa estar ativamente agindo na vida dele, para que ele não tenha uma disfunção de identidade. Ele não tem uma crise de identidade. E isso pode acontecer muito facilmente, quando essa figura paterna não é inserida, esse vínculo paterno não é inserido na vida das nossas crianças. Então, foi quando meu marido percebeu, né, e se atentou para isso, realmente. E ele passou a estar mais, né, ativamente na criação, nas minhas coisas, tá? Dar um conselho, fazer uma atividade de casa, em coisas muito pequenas, como você está, como foi o seu dia, como foi a escola hoje, né? Quando menorzinho, né, bebezinho não vai à escola, sentar para almoçar juntos, né? Por isso a importância da mesa é tão grande nos nossos dias de hoje. E isso está sendo resgatado através da melhoria do lar, né? A importância de sentar à mesa,
deles verem, né, os pais, o pai sentando à mesa, almoçando, comendo, orando juntos, fazendo tudo juntos. Isso é fundamental para a formação da identidade dessa criança. É interessante você trazer essa questão para nós, porque, assim, muitos lares não são um lar funcional. A ideia funcional, né, para quem não sabe, é um lar que tem uma referência de pai e uma mãe. E muitas das vezes, infelizmente, tem algumas mães que podem se identificar que só ela que cuida do filho e que o pai não mora, não é presente. Então, fica essa ideia, né, essa questão. Porque, às vezes, né, durante o relacionamento, tem aquela questão do conflito, né, que nós vamos falar mais à frente. Mas, a partir do momento que nós deixamos que nossos filhos se relacionem com os pais, você acha que isso gera, você já falou sobre isso, mas nessa questão do conflito, como é que você traz para a gente essa necessidade, dessa conexão, né? Porque já, durante o conflito, já tem um filho ali, mas sempre que essa criança mesmo, o que você pode dizer? Eu sou filha de pais separados, né? Meus pais separaram, eu tinha 4 para 5 anos de idade. E os conflitos entre eles eram tão grandes que, passado alguns anos, meu pai me fez uma pergunta. Você gostaria que eu e a sua mãe voltássemos, né, a ser casados, morar juntos novamente? E eu meio também pensando que não. Eu não gostaria. Porque os conflitos eram maiores, né? Eu nunca... E aí ele era todo preso com aquela pessoa e perguntou por que não. Eu falei, porque eu nunca vi você sorrir. Então, ele deixou de ser o marido da minha mãe, mas ele não deixou de ser o meu pai. Né? Ele continuou sendo um pai amoroso, um pai presente, não tão intensamente quanto está morando junto, mas ele era o meu pai, né? E eu passei a entender isso, essa importância dele, da figura dele na minha vida. Claro que nem todas as crianças entendem isso, então, por isso, a função dos pais é suprir essa necessidade, porque houve uma separação de marido e mulher, mas não pode existir a separação de pai e filho, nem de mãe e filho. Evidentemente, isso porque muitas das vezes o que acontece? Durante o conflito entre os pais, quem acaba sendo prejudicado é a criança, né? São os filhos. Então, nós trouxemos isso para entender, né, esse contexto, de que forma a afetividade é tão poderosa, né? Tão, que pode marcar a vida da criança. Tanto, né, elas podem marcar de forma negativa, porque quando se tem a falta desse vínculo afetivo, como também marcar de maneira significativa, que é esse acompanhamento. Obrigada, Bárbara. Eu queria te fazer uma outra pergunta. É difícil a gente falar sobre essa conexão sem trazer o questionamento do século, né? Dessa atualidade, desse contexto que nós estamos vivendo. Por que você acha que na sociedade de hoje estamos deixando de nos relacionar? Eu costumo dizer por preguiça. Nós estamos deixando de nos relacionar porque não queremos nos dispor, né, a entender o outro, a entender como funciona, né, a mente do outro, como funciona a visão do outro sobre determinado assunto. Por exemplo, nós estamos aqui num diálogo, você está me ouvindo. Cabe a você entender o que eu estou falando, respeitar as minhas opiniões e, como diz, retém aquilo que é bom e lança fora aquilo que não te cabe, aquilo que não vale para você. Então, se você tiver preguiça, né, se você não estiver disposta a me ouvir, você não vai querer se relacionar comigo. Você não vai querer ter um diálogo comigo. Você não vai querer gastar o seu tempo para me ouvir, para ouvir aquilo que eu tenho para falar. E nós estamos numa relação muito preguiçosa em vídeos rápidos, né? Que a gente tem que acessar algo muito rápido. Até nos stories, nós não temos mais paciência, né? De ver
ficamos ali clicando o dedo o tempo todo para passar rápido, porque nós não temos paciência mais. E isso está nos tornando cada vez mais individualistas. E isso reflete na nossa família. Nós não temos mais paciência de ouvir os nossos filhos. Eles chegam da escola, como foi o seu dia? Ah, tá bom, tá ótimo. Não, como foi o seu dia? O que aconteceu na sua escola? Me conte. E ter tempo para ouvir essa criança, e ter tempo para se relacionar com as pessoas da sua casa, né? Perguntar como foi o dia do seu esposo, perguntar como o que aconteceu com ele, qual foi o sentimento dele em relação a determinada coisa que aconteceu. Então, nós estamos parando de nos relacionar com preguiça e por comodidade, porque é muito mais fácil você pegar um celular, você pegar algo para ver muito rápido, do que você sentar, dialogar com alguém, ouvir o que essa pessoa tem a dizer e também falar aquilo que você precisa. Bárbara, entra uma outra questão também, né, sobre, porque muitas das vezes esse sistema obriga os adultos a sempre querer mais, né? Ou seja, se você quiser dar uma boa qualidade de vida para os seus filhos, você tem que trabalhar mais, você tem que estudar mais. E aí a gente vai, né? Os adultos vão cheios de mais, enquanto que as crianças vão a sociedade exige menos dela, né? Que é esse tempo de qualidade que você falou. Mas eu queria que você deixasse aí uma discussão para a gente relacionada àquelas mães que... Porque, assim, muitas mães se sentem... Eu já estive nesse lugar de me sentir frustrada por não dar uma atenção para o meu filho como eu gostaria, já que eu tinha que trabalhar fora, eu tinha que ir para a faculdade, e o tempo que eu estava com ele era um tempo bem resumido. E eu quero que você traga para a gente, né, essa concepção, né, para muitas mulheres que estão nesse lugar. Esse lugar é um sentimento de culpa, né? Que todas nós mães carregamos, né? Pode ser que a gente fique 24 horas em casa com nossos filhos. Ainda assim, vamos nos sentirmos culpadas em algo, né? Que deixou de ser feito, em algo que nós deixamos de dar, deixamos de fazer. E eu não entendo dessa forma, né? Que a gente precisa o tempo todo estar ali alerta a dar algo para eles. Porque o que eles precisam, na verdade, é muito menos do que a gente acha que eles precisam, porque nós nos cobramos tanto. E que, na verdade, quando a gente para entender a mente dessa criança, eu dando um conselho, né? Algo que eu trabalho com os meus filhos. O que realmente eles não precisam. Né? É conhecê-los da forma como eu falei no início, do fio do cabelo até a ponta do pé. Então, assim, meus filhos, quando eu observo eles, tanto fisicamente o tempo todo, é a maneira que eu tenho de me aproximar deles. Observo fisicamente, né? Cada manchinha que aparece diferente no dia, eu sei. Se fizer qualquer coisa diferente, eles na mesma hora que chegam da escola ou de qualquer outro lugar, eu já identifico que tem alguma coisa diferente ali. Como no comportamento, né? Se chegaram mais calados, mais quietos na escola, se chegaram mais agitados ou com um comportamento diferente do habitual, do normal. Essa é a maneira que eu tenho de me aproximar dos meus filhos. Entender o que você está sentindo hoje. Qual é o sentimento que você já tem. A criança, por menor que seja, o que você está sentindo agora, né? A minha filha de 2 anos, eu falo, você está sentindo o quê? Às vezes ela está muito chateada com alguma coisa. Ela fala, eu estou chateada. Então, é uma maneira de começar a entender e conhecer o coração dos nossos filhos. O que falta na nossa geração é conhecer o coração dos nossos filhos. E para acessar esse coração, não é o muito dar. É o tempo de qualidade que nós estamos com ele, né? Não é talvez você passe o dia inteiro fora de casa, mas quando você está em casa, você precisa ter aquele tempo de qualidade com os seus filhos, né?
aquele tempo que você acessa realmente o coração dele. Tá? O que você está sentindo hoje? Qual foi o teu sentimento em relação à escola? Qual foi o teu sentimento em casa, se é uma criança que fica em casa com outra pessoa? Qual foi o teu sentimento em relação ao seu pai, né, que ficou com você, ou quem ficou com você? E isso faz com que a gente acesse o coração deles e ganhe eles de uma forma que nenhuma outra pessoa vai ganhar. Nós, mães, temos esse papel, essa função, de ganhar sempre o coração dos nossos filhos. Seja para o nosso lado, né, como mães, para ter eles ali sempre presente, né, de uma forma inteira, para que eles entendam que vocês, né, são amigas deles, né? Vocês, que eles podem contar com vocês para tudo. E ele vai contar com você, mãe, né, para tudo. Ele vai saber que em você, mãe e pais, tá? Isso é estendido também aos pais, não só às mães. Entender que ele pode contar com você para tudo. Que o que acontecer, ele vai te contar. O que acontecer, ele vai compartilhar com você, porque ele sabe que em você ele vai ter um ponto seguro. E também para acessar o coração de Deus. Né? Trazer os nossos filhos para eles acessarem o coração de Deus. Eu falo algo com meu filho de 12 anos, que é o que tem mais entendimento. O de 6 também tem esse entendimento. Mas, assim, o de 12, nós fazemos diálogos mais adultos, digamos assim. E eu sempre converso com ele, falo sempre para Deus aquilo que você sente, aquilo que você pensa, e comigo também, né? Porque ele é o seu melhor amigo. É eterno, né? O seu pai celeste, e eu sou a sua amiga, que você pode compartilhar comigo todos os seus sentimentos também. Bem, como nós estamos falando sobre a questão, né, desse vínculo afetivo, eu acho que é pertinente nós deixarmos e aí colocarmos em pauta, né? Porque a Deise vai trazer muito a Deise Titos, né? Para quem não conhece, é a nossa mentora e idealizadora do Experiência do Lar. E, assim, ela vai trazer uma questão que eu acho muito importante, né, para a gente. É o seguinte, essa questão da honra, da cultura da honra. Porque a partir do momento que um pai e a mãe, a gente coloca fora para os pais, tem um relacionamento saudável, os filhos acabam percebendo isso e eles acabam criando também esse vínculo afetivo saudável, né? Então, como é que você pode trazer esse contexto para a gente entender essa cultura da honra e de que modo isso pode aplicar? A minha Bíblia, né, é a Bíblia da mulher, e ela fala, tem um trechinho assim, que fala algo muito interessante. Os nossos filhos não vão nos amar pela maneira que eles veem o nosso amor por eles, mas à medida do amor que o pai e a mãe demonstram um pelo outro. E eu gravei isso assim, isso como algo muito precioso. Os meus filhos, eles vão se inspirar em mim e no meu esposo para terem um casamento saudável. O meu testemunho, né, da separação dos meus pais traz isso. Quando meus pais separaram e não foram esse casal, exemplo, né? Eu falei, eu preciso de um casamento saudável, um casamento totalmente diferente do que meus pais foram. E eu preciso hoje que os meus filhos vejam, né, no meu casamento uma referência. Estamos caminhando, né? Porque são apenas 15 anos, né? Eu acho pouco. Pela longa estrada que nós temos aí a seguir, né? Até ficar velhinho, assim, mas os meus filhos, eles costumam ver em mim, né? E falam assim, ai, mãe, você ama tanto meu pai. Então, eles veem em mim a honra que eu dou ao pai deles, né? Eu costumo perguntar, fazer questionamentos mesmo a eles e falo, vocês querem casar? Né? E trazer isso para a realidade deles. É a maneira de acessar o coração dos meus filhos. Né? Como vocês querem casar, vocês querem uma família com quantos filhos? Para ver, porque a partir daí nós identificamos. Para eles terem uma família grande, né, relativamente grande. Acho que, né, um pouco. Ter 3 filhos. E eu falo, vocês querem uma família grande, vocês querem pouco, vocês querem quantos filhos? E aí o meu filho de 6 anos falou, mãe, eu quero ter 5 filhos. E eu, uau, ele tá achando pouco, ele quer mais.
Mas aí me despertou para algo muito interessante. Então, ele acha bom, né, ter uma família grande. Ele considera que a nossa família é dando certo da mulher que está. Né? Ele considera, e algumas perguntas, alguns questionamentos que eu falo com eles, né? Vocês acham que mamãe é uma papai, que papai é uma mamãe? E eles falam que sim. Então, nós demonstramos afeto, né? Evitamos as discussões, né? Perto deles. Embora eu e meu marido, as discussões nossas, né, por serem temperamentos fortes, de fogo, a gente vai falar também sobre isso, mas a gente evita ao máximo, né, discutir na frente dos nossos filhos, discutir, que eu falo, não briga, tá, gente? Discutir assuntos, né, que discordamos muitas vezes, porque existe isso, né, no casamento. Não é um conto de fadas aí dos filmes. Nós discutimos alguns pontos de vista diferentes que nós temos, e eu sempre pergunto aos meus filhos, e aí? Eles, né? Poderia ser diferente, às vezes, você poderia não falar, então meu pai não poderia falar, eles acabam dando também algumas vezes, alguns eu trago para eles também, algumas coisas, né? Para que eles sejam inseridos nessa família. Discussões pertinentes à família, tá? Não qualquer. Trazê-los para isso. Então, assim, à medida que eu amo o meu esposo, à medida que meu esposo me ama, os meus filhos vão ter essa referência. Né? Eles vão olhar e falar, eu quero, né? Ter uma esposa como a minha mãe, minha filha vai dizer, eu quero ter uma esposa como meu pai. Temos muito a andar por aí, né? Temos muito a viver, mas precisamos ter todos esses princípios, né? Que a lei traz nesse livro. Então, assim, muita coisa em mim, muita coisa na minha cabeça, né? Muita coisa que eu aprendi, as minhas crenças limitantes foram transformadas através da experiência do lar, foram modificadas através da experiência do lar. Então, isso trouxe para mim um despertamento, uma abrir de horizontes totalmente diferente. Então, por isso que é muito precioso estar aqui hoje falando sobre isso com você. Muito bem. Aí, né, só para finalizar esse tema, eu queria trazer um assunto ainda. Estamos falando sobre relacionamento entre pais, os pais, né, entre os filhos, mãe, filhos. Mas não podemos esquecer o relacionamento entre irmãos. E aí que pega. E aí vem, né, algo que eu não sei se é um questionamento de todos, mas esse foi meu questionamento quando eu fui mãe. Eu não queria ter outro filho de jeito nenhum. Por quê? Porque meu medo é que eu já vinha de uma família onde, não só família, mas de outras vivências, que tinha essa questão de favoritismo. Então, eu tomei um trauma, eu falei, se for ter mais de um filho para favorecer mais a um do que a outro, eu não quero. Então, ficou essa discussão, tudo, e veio, e veio, Deus quis trabalhar comigo. Então, você que tem 3, aí o desafio ainda é maior, né? Sobretudo que ainda tem 2 que é do mesmo sexo. Então, como é que fica essa relação? Contem pra gente. Porque eu não sei se esse é um questionamento de muitas mães. Foi o meu, mas quem sabe não é de uma de vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu costumo falar, né, que o amor entre os irmãos, ele é formado inicialmente por nós pais. Ele não é, embora eles sejam de sangue, não é o sangue que os une, né, de fato. Não é o sangue que os liga, de fato. O que os liga, de fato, é como você, mãe e pai, traz esse amor a essas crianças. Né? Como você insere esse outro membro da família que veio, né, sem que ele pedisse, sem que ele quisesse, porque os nossos filhos também vieram sem que eles pedissem. Né? Eu falava muito com minha mãe assim, eu não pedi para você. E realmente os nossos filhos não pedem para nascer. Somos nós que pedimos os nossos filhos, somos nós que desejamos os nossos filhos. E nós que desejamos os irmãos para os nossos filhos. Então, nós que precisamos inserir esse amor, demonstrar esse amor. E à medida que nós demonstramos o quão é bom ter um irmão, eles vão entendendo quão precioso é ter um irmão. Os meus filhos foram assim. Eu fui inserindo, né, o irmão, né, primeiramente. Depois de 6 anos, meu filho mais velho, sendo aquele filho sozinho, né, que tinha toda a atenção. Ele era o neto, o único neto, ele era o único filho, ele era o único para tudo. Tudo era voltado em torno dele. O universo da nossa família era voltado para ele. E quando chegou um membro novo da família, um irmão, ele falou, nossa, perdi tudo. Né? E coube a mim fazer entender que não era uma perca. Né? Ele não estava perdendo nada, ele estava ganhando algo. Ele estava ganhando um companheiro, ele estava ganhando um amigo para a vida inteira.
ele estava ganhando um companheiro de quarto, ele estava ganhando um amigo para todas as obras, ele estava ganhando algo e não perdendo nada. Ele estava ganhando alguém para dividir, para compartilhar as suas dores, para compartilhar as suas brincadeiras, para compartilhar até as suas quedas, né? As quedas que ele teria, todas as frustrações que um dia ele poderia vir a ter na vida. E fazer ele entender isso foi que tornou tudo diferente. Hoje eles são tão ligados, que um não consegue ficar sem o outro no pé. Né? Quando um vai para a escola e o outro não tem aula, tanto que eu coloquei os dois no mesmo horário, porque se eu colocasse em horários diferentes, eles sofreriam muito. Um dia, uma certa vez, né, o meu pequeno de 6 anos, ele tinha 2 anos e o irmão foi fazer uma viagem. E ele passou uma semana sem conseguir se alimentar, porque o irmão não estava em casa. Então, com o passar do tempo, eu percebi, falei, não, quando eu fui inserindo, né, você vai inserir esse irmão. Aí a menina, né, que ele vai tratar alguns assuntos, é tão diferente. E foi mais fácil, né? Eu achei que ele difícil ser uma menina, ser uma terceira, né? E não, foi muito mais leve a maneira que a irmã veio para a família. Por quê? Porque eles entenderam. Existem conflitos? Existem. Ainda, principalmente entre os menores, que têm temperamentos fortes. Existe conflito, sim, mas eu preciso sempre fazer esse papel de mediadora no meu lado, né? Eu preciso estar sempre atenta a isso. Olha, seu irmão, ele ama você, ele sente a sua falta, ele quer estar com você, você quer estar com ele. E nosso papel como mães é exatamente isso, estar atenta aos detalhes. É um detalhe aqui, um ali, né? Tira meu irmão daqui, eu não quero meu irmão aqui agora, eu não quero dormir com meu irmão. Então, assim, são detalhes que a gente precisa estar sempre ligadas, atentas, e fazer a mediação desse amor. A gente precisa fazer a mediação. É do amor mesmo. Eu estou falando de sentimentos mesmo. Fazer com que eles tenham esse sentimento, porque esse sentimento ele é construído. O amor ele é uma construção. E nós precisamos construir esse amor entre esses irmãos. Perfeito. E aí, só para a gente dizer, para nós adiantarmos um pouco, né, nós vamos entrar agora, ela já deu uma lista aí para o tema resolução de conflitos familiares, então vamos aproveitar. Bárbara, Meninas, as meninas estão aqui, a produção está aqui falando que houve um delay, um atraso. Como é que está aí para vocês? Fala aí para a gente tentar corrigir. Se a imagem e o áudio está batendo, está certinho, ou está tendo atraso ainda. está tudo certo? Então, vamos continuar. Bárbara, você falou sobre essa questão, né, dessa importância da mãe ensinar e treinar seus filhos, né, com essas palavras. E eu comecei a perceber que, na sua fala, você trouxe essa percepção, né? Porque a gente, se tem que solucionar um conflito, ele já está ali, já existiu. Então, como é que a gente faz isso para ter essa percepção de que, ali está tendo conflito, a gente precisa resolver? É o estar atento, né? É o estar o tempo todo atenta. Até quando nós não estamos. Né? O que houve? É acessar o coração dos nossos filhos. Se eu sou uma mãe, que eu estou em casa 24 horas, eu estou vendo o conflito acontecer ali. Eu estou ali, né, fazendo uma coisa dentro de casa ou outra, mas eu estou vendo um burburinho, né, alguma coisa está acontecendo diferente. Se eu não estou, né, se eu não sou essa mãe que estou dentro de casa 24 horas com meus filhos, né, eu estou no trabalho, eu preciso estar atenta ao coração deles. Algo eles vão manifestar diferente. Uma irritação, né? O meu filho mais velho, ele não é de contar os sentimentos dele, de falar os sentimentos dele. A gente entrou nos temperamentos, né? A gente está nessa parte aí agora. Meu filho mais velho, ele é um fleumático. Então, as pessoas fleumáticas, elas normalmente não esboçam, não contam, não falam os seus sentimentos. Então, ele é alguém mais difícil de ser acessado. Ele é uma pessoa mais difícil de ser acessada, os sentimentos dele. Eu preciso estar perguntando, mas eu preciso do tempo dele para ele me dizer o que aconteceu. Mas por ser uma mãe que está o tempo todo alerta aos sentimentos dele, eu já sei
língua corporal de que existiu algo diferente ali. Então, ele chega da escola de uma maneira, a postura dele, de uma maneira diferente. Por ele ser uma criança problemática, ele não vai me contar, né? Mas eu preciso estar atento a esses sinais. Então, quando ele chega à escola um pouco mais introspectivo ou um pouco mais ríspido, eu sei que houve algo errado, né? Ou com a escola, ou com o irmão, né? Ou com os irmãos, ou algo que eu falei, que eu fiz, que o pai falou, que o pai fez, que feriu os sentimentos dele. Então, preciso estar atento a isso, né? É algo que é inegociável. Eu acredito, nesse ponto, eu acredito que seja inegociável. Esse conhecer o nosso filho, acessar o coração dos nossos filhos é algo inegociável. É algo que, principalmente na geração de hoje, onde as crianças estão tendo acesso demasiado, né, a outros, a influências externas, nós, como mães, precisamos estar ainda mais atentos ao comportamento deles. A linguagem corporal, ao que eles falam, né, pode ser mínimo, né, o mínimo possível. Nós temos essa capacidade, nós mulheres temos essa capacidade de entender, interpretar o que os nossos filhos pensam, sentem e, e falam, até que não sejam com palavras. Então, quando meu filho tem um comportamento diferente, eu tento, né, pegar e falar, peraí, o que está acontecendo, né? E em relação, voltando, para não fugir, ao conflito dos irmãos. Quando eles entram em conflito, por que entraram em conflito? Qual foi o problema? Qual é o problema que precisa de uma solução? Né? Eu não quero só que eles me contem o problema. Eu quero que eles me deem também uma solução. Porque eles precisam também aprender a se resolver. Porque eu não posso só resolver o problema deles. Eles precisam também se resolver naquela questão deles. Então, às vezes, dependendo da questão, eu dou tempo para eles se resolverem. Às vezes, eu intervenho e tento resolver as coisas. Obrigada, Bárbara. Você falou aí sobre a questão, né, dos conflitos entre os filhos. Mas tem vários outros conflitos, né? Não dá para ver. Me fala aí desses conflitos, os outros conflitos que traz para a gente esses outros conflitos. Como, por exemplo, os conflitos de marido e mulher, né? Quais são as causas mais comuns desses conflitos entre um homem e uma mulher? Só para a gente tomar. Hoje em dia, eu acredito que é a falta de diálogo, né? Existentes, hoje, né, como nós estudamos na experiência do lar, a Deb fala muito bem sobre os tipos de temperamentos, né? Às vezes, o meu marido, ele é fleumático, e eu não entendo que ele precisa ficar só, ele precisa do tempo dele só. E eu sou uma sanguínea que preciso estar o tempo todo falando, que preciso que ele me ouça, e preciso que ele compartilhe os sentimentos dele, e ele não quer compartilhar esses conceitos. Ele não quer falar exatamente aquilo que eu quero ouvir. Então, eu preciso respeitá-lo, entender e fazer com que isso não gere um conflito dentro do meu lar, dentro da minha casa. O meu marido é sanguíneo, assim como eu. Então, tem esses dois polos, né? Só que eu sou uma sanguínea que eu preciso dosar e ser sábio o suficiente para muitas vezes me calar. Muitas vezes ficar na posição de, olha, eu preciso evitar essa discussão, né? Eu costumo dizer, o meu marido passaria 2 horas discutindo um assunto só. Eu não tenho essa capacidade de ficar 2 horas discutindo o mesmo assunto, porque ele precisa provar que está certo. E eu não preciso provar que eu estou certa. Então, eu evito o conflito e mostro depois, né? Sabiamente, eu acredito, nas atitudes, não dizendo eu avisei, não, tá, Deus, pelo amor de Deus. Mas sabiamente mostrando, lembra daquela nossa conversa, sentido, então, assim, não foi bem por aí como você pensou, né? Então, e a gente tenta não ficar vivendo em discussão, porque eu costumo falar,
A nossa casa, ela é um pedaço, né, do céu. Ela precisa ser um pedaço do céu. Então, eu não quero uma casa em que eu tenha que ficar o tempo todo discutindo meu ponto de vista com meu esposo, mostrando para ele que eu estou sempre certa, né? Algumas mulheres, infelizmente, erram muito nisso, em mostrar que estão sempre o tempo todo certa, né? Nós temos uma sensibilidade maior ao problema, né? Ao que pode vir a acontecer. Mas nós não precisamos mostrar o tempo todo que estamos certos. O, o Espírito Santo vai convencê-lo, e se o Espírito Santo não convencê-lo, as circunstâncias vão mostrar que talvez ele não esteja certo, ou talvez que você não esteja certo naquela hora. Então, repite. Eu estou aqui, Bárbara está falando sobre o esposo dela, né, a respeito, e eu estou aqui rindo, porque minha esposa é totalmente diferente, eu vivo sozinha. Tem essa questão aí, né? Então, Bárbara, quando a gente começa a ter esse conhecimento de quem nosso esposo é, o temperamento, né? Você já trouxe essa questão do temperamento, acho que as coisas ficam mais leves. Porque, assim, eu sou muito de reclamar, de falar, eu estou aprendendo a não mais. Mas, do outro lado, tem meu esposo que ele é fleumático e ele é bem tranquilo. E, às vezes, é difícil você ter uma resolução de conflitos com o fleumático, porque muitas das vezes ele não está afim de resolver problema nenhum. Ó, eu acho que ele nem sabe que é o problema. Ele quer ficar na dele. Tem um problema que eu nem sabia que tinha não sei esse problema. Aí você fala, depois, quando tem mais graça, é que ele vai e dá esse retorno. Quando não quer, sai fininho e puxa, até chegar o momento dele. Então, assim, a gente percebe, né, o quanto é importante esse conhecimento. Porque, às vezes, a gente acha que é uma coisa tão banal, né? Como, por exemplo, os filhos. Você trouxe as questões de seus filhos. O meu, no caso, quando eu quando eu descobri que estava grávida da minha segunda gestação, eu temi, porque eu já sabia o temperamento do meu filho. Ele é dominante, né? Colérico. Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para inserir uma outra criança sabendo que meu filho quer mandar tudo? E Deus foi tão maravilhoso que trouxe uma menina. Mas se não fosse uma menina, como é que eu ia ter que desdobrar para aprender, né? Mas eu consigo trazer ele da seguinte maneira: colocar, ele sempre se acha certo. Então, assim, se eu brigar com a irmã e dizer assim, não pode fazer isso, ele tá vendo, Agnes, eu falei com você. Então, ele sempre traz essa questão, não pode, eu tô falando que não. E eu tenho que falar, embora você fale, mamãe, você está certo, tá indo lá, vocês não está certo, porque vai tentar corrigir a irmã dizendo que ele está certo. Então, assim, até mesmo pela questão, né, de resolver essas questões, né, entre esses conflitos entre filhos, é importante a gente conhecer isso. Sim. A gente precisa reconhecer o nosso filho. Nos formamos numa faculdade para ser engenheira, médica, professora. Estudamos para tudo na nossa vida. E para entender a nossa personalidade, a personalidade das pessoas que nós convivemos, às vezes a gente não tem tempo, né? Não se dispõe para tentar entender. Eu acredito que na mentoria do lar isso não aconteça, porque nós estamos aqui justamente para aprender sobre tudo isso. Então, a gente precisa gastar o tempo para entender essas personalidades, esses temperamentos, né? Quem é cada pessoa que convive na sua casa. E isso evita, assim, meu Deus, tantos conflitos, tanto com os nossos filhos, como com os nossos esposos. E conhecê-los, né, faz com que a gente tenha uma abrangência, né, daquilo, de tudo que a gente está vivendo dentro da nossa casa. Eu converso sempre com meu esposo, né, porque ele não tem, talvez, esse interesse tão grande quanto eu tenho de conhecer a personalidade das crianças, mas ele já entende mais, né, de tanto eu falar, de tanto olhar. Nosso filho mais velho, ele é dramático, ele vai querer, não, isso ele já sabe, já te conhece, já sabe o que tu vai defender. Eu falo, não é defesa, né? Não é tentar proteger,
é entender que a visão deles sobre as coisas é diferente da nossa, é diferente da minha, né? O fleumático, ele pensa diferente porque ele é um temperamento água, né? Não é um temperamento fogo. E os outros membros da minha família são todos temperamentos fogo. Então, pense no conflito desse fleumático ver nessa casa. É muito grande. Então, a gente precisa entender, conhecer e respeitar essas crianças e o seu esposo, no caso, né? Que é um fleumático. Ele precisa entender também dessa forma. Exatamente. Estou aprendendo. É claro, o curso de experiência do lar me proporcionou, né, uma resolução de conflitos. Agora estou criando, já tenho habilidade, já tenho estratégias. E por falar em estratégias, tem também uma questão que eu acho que a gente precisa trazer para essa discussão, porque quando nós falamos sobre a linguagem do amor, isso também é um assunto que pega bastante. Porque assim, por exemplo, minha linguagem de amor é qualidade, tempo de qualidade. Só que meu marido, diante, né, dessa questão, ele é climático, ele é bem tranquilo na dele, e eu quero atenção. E aí, no início do casamento, foi bem complicado, porque eu queria, né, dar atenção, eu estava pensando só na dele desse jeito. E aí, quando a gente vai conhecendo, né, a gente vai percebendo. Agora vem a questão, né, como é que nós precisamos. Essa importância de conhecer a linguagem do amor, porque às vezes, Bárbara, sua linguagem de amor é presente. A minha é o tempo de qualidade. E talvez você chegue a fazer algo para o presente para Gleice e ele, e ela vai se sentir amada. Chega lá, né? Você me dá aquele presente, eu acho lindo, mas talvez, né? Eu gosto de presente, viu, gente? Quem quiser, não tem problema. É só uma hipótese aqui, viu? Mas talvez o seu tempo comigo, esse tempo de qualidade, esses conselhos que você está me dando aqui, está dando para nós, vai valer muito mais do que esse presente físico. Mas, embora, né, muitas pessoas entendam que esse presente é algo tão poderoso, porque a pessoa dispôs não só de tempo para escolher o melhor, mas também para entregar aquilo para você. Então, me fala um pouco sobre essa questão, né, dessa linguagem de amor dentro desse contexto, sabe? A gente... Assim como conhecer os temperamentos é importante, também a linguagem de amor é importante. Nós temos, no livro de Gary Campbell, a gente aprendeu sobre essa linguagem de amor e aprendeu que nós temos 5 linguagens de amor. Então, eu preciso entender qual é a linguagem de amor da minha família. Porque, às vezes, a sua, né, é tempo de qualidade. E o teu marido, ele não entende nada disso. Ele não quer saber de passar ali tanto tempo, largar tudo e ficar ali contigo. Porque ele, por ser um fleumático, qual é a linguagem de amor dele? Palavra de aplicação. Por ser um fleumático, obviamente, para ele, ele prefere passar o tempo dele sozinho. Mas ele precisa ouvir de você as palavras de afirmação. A minha linguagem de amor são palavras de afirmação. Então, para mim, é muito mais importante você me dar uma cartinha, você escrever algo para mim, escrever um textão lá na rede social, me elogiando, falando qualquer coisa a meu respeito. Vai ser muito mais importante do que um presente que você me dá. Eu, pelo menos, penso assim, né? Mas algumas pessoas pensam diferente. Outras pessoas, como a minha mãe, por exemplo, para ela escrever uma cartinha não quer dizer nada. Para ela, eu preciso comprar um presente e entregar para ela. Então, assim, a gente precisa aprender a linguagem de amor dos nossos maridos e dos nossos filhos. Qual é a necessidade dos nossos filhos, né? Normalmente, criança é tempo de qualidade, então é o tempo que eu passo com ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Minha filha é palavra de afirmação, então eu preciso estar elogiando ela o tempo todo. Quando ela veste uma roupa, apesar dela ter só 2 anos de idade, ela veste a roupa, eu preciso dizer que ela está linda, porque senão para ela não vale. Então, para ela é muito mais importante do que um presente, você acredita? Ela é uma criança de 2 anos de idade, mas para ela
falar que ela está linda, que ela é maravilhosa. Tudo isso é mais importante do que eu dar um presente a ela. Ela não recebe o presente com tanta alegria quanto as palavras de afirmação. É muito parecido comigo. Então, a gente precisa entender isso para a gente saber gerenciar tudo isso na nossa casa. Com certeza, porque assim, é isso que nos faz avançar nos nossos relacionamentos, né? Se eu não entendo o porquê, a linguagem de amor de Bárbara, se eu não entendo o temperamento dela, como é que eu vou tentar resolver? Porque, assim, talvez o modo como eu falo aqui com ela neste momento não vai surtir tanto efeito se eu não souber o modo como eu preciso me achegar. Então, assim, é muito importante a gente entender esse contexto, porque existe sim, existe sim um conflito e também existe uma resolução. É possível evitar conflitos? Não é possível. É possível evitar conflitos, é possível evitar transtornos desnecessários dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente procura, como diz, agulha no palheiro, a gente fica procurando confusão nisso, tá? Às vezes a gente procura, né? E isso precisa deixar de existir, né? Principalmente dentro da nossa casa. Eu costumo dizer que minha casa é o meu lugar de paz, é o meu lugar de segurança. Então, eu amo ficar em casa com a minha família, com os meus filhos. Apesar de ter 3 filhos, fazem barulho, gritam, né? Estão ali o tempo todo. Existe vida ali dentro, né? Fazem barulho porque existe vida, né? Desorganiza as coisas porque existe vida, né? No momento isso vai passar. Mas eu preciso entender e receber tudo isso e fazer com que a minha casa seja o meu lugar de paz. Seja onde o coração dos meus filhos, o coração do meu esposo e o meu coração é formado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Que seja muito significativo para vocês, né? Nós queremos agradecer, né, por essa oportunidade e também dizer que na próxima aula, a próxima aula vai estar incrível. Vai. E nós vamos falar, né, a primeira aula vai ser com a pastora Cris, Cristiane, que é a administração de prioridades. Qual tem sido suas prioridades? É isso aí que a gente vai aprender. E outra coisa, né? Outra aula que a gente precisa, né, aprender. E a etiqueta, gente, como é importante. Eu só sei que eu vou sentar lá, vou pegar um caderno, vou escrever bastante. Outra pastora preciosa, né? Pastora Edisley. E a gente, essas 2 aulas da semana que vem, eu vou precisar pegar um papel, uma caneta, anotar tudo, porque eu preciso muito dessas aulas. E tem mentoras aí, José? A mentora, gente, por favor, nossas mentoras, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhe um pouquinho, né, um gostinho dessa aula de hoje e das aulas que estão por vir, porque eu tenho certeza que as meninas que verem, né, lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, vão ficar assim, querendo, né, um gostinho de quero mais. Então, a gente vai tirar a foto agora. Abre as câmeras, está todo mundo com as câmeras abertas aí, pastor Luiz? Abre as câmeras aí, que eu quero ver vocês bem lindas, maravilhosas, para tirar essa foto. Vou até me ajeitar aqui, gente. Essa foto maravilhosa da nossa aula de hoje.